Bom, pessoal, para que a gente pense tudo isso que nós estamos vivendo, essa pandemia, ela faz o seguinte, ela deixa bem evidente, de forma intensiva, ou seja, na nossa pele, de forma sensível, que a mudança ela acontece de forma sazonal, independente de nossa vontade. Ou seja, nós somos afetados o tempo todo pelo mundo, mas nem sempre nós percebemos. Às vezes são mudanças imperceptíveis que nós temos em nossa relação com o trabalho, com o outro, com o corpo, a estrutura social, ela vai sofrendo modificações, alterações e que nem sempre a gente percebe. Da mesma forma que a gente nem sempre percebe que a gente está envelhecendo. A gente não tem tanta, não consegue acompanhar, né, as mudanças do nosso corpo, mas nós já estamos em constante transformação. O que somos hoje não é o que fomos há 2 dias atrás, há um mês atrás, há um ano atrás, mas são mudanças imperceptíveis que nem sempre nós damos a devida importância ou valor. E isso é muito interessante, pois a possibilidade de mudança é a possibilidade de fôlego, é a possibilidade de novas vidas, é a possibilidade de uma nova realidade. Então, o que Canguilhão vai trazer é justamente um pensamento por meio desse viés da mudança, da transformação, tá? E vai pensar justamente o normal a partir disso. Mas como que é possível pensar o normal a partir dessa perspectiva? Ou seja, como é que nós podemos pensar um normal que não seja um normal que ofereça aí uma métrica? Como é que nós podemos pensar um normal que não seja uma referência pela qual a gente tem que alcançar? Porque geralmente a gente pensa o normal a partir daquilo que é visado. Às vezes a gente pensa o normal como aquilo que é o certo, como aquilo que nós devemos alcançar e ser. E tudo que não é o normal, que não é aquela base fundamental de critérios, nós entendemos como um anormal, uma anomalia, ou inferior, ou uma doença, enfim. Bom, para a gente pensar nas primeiras perspectivas sobre isso, e outra, nós somos muito afetados ainda sobre isso, tá? Nós criamos réguas, métricas, tamanhos para medir o que é o normal e o que não é. E o que é normal é o correto, e o que não é normal é aquilo que está fora, é aquilo que resiste à norma, é aquilo que tem que ser eliminado. E esse é um pensamento que nós encontramos, por exemplo, na matemática, tá? Então, existe, por exemplo, num ângulo reto, tá? Talvez essa seja uma parte um pouco mais conceitual, mas depois a gente vai fazer reflexões mais atuais. Então, se nós pegarmos, por exemplo, a linha reta de um ângulo de 90 graus, aquele ângulo 90 graus chamado reto, aquele ângulo ali, pessoal, é chamado normal, tá bom? Ou seja, é um ângulo considerado perfeito, ou seja, numa relação de 90 graus. Esse ângulo reto, pessoal, a palavra reto também nós encontramos ela na palavra ortopedia. Então, quando nós temos aí uma ortopedia, uma ortografia, significa ortos, significa linha reta, ou seja, nós temos algo que está desviado, algo que está quebrado, algo que está desajustado, algo que está fora de onde deveria estar, e nós temos que colocar de volta no lugar. Ou seja, temos aí uma outra relação, de novo, de correção, uma relação aí de busca por uma linha correta, por uma normalidade. Então, ortodoxia, ortopedia, ortografia, escrever em linha reta, escrever de forma correta, ou seja, para eu escrever de forma correta, sem a licença poética, eu tenho ali uma base de referência, que se eu fujo a essa base de referência, eu estou fugindo, tá, a essa ortografia, a essa linha reta, a esse ângulo reto. Perfeito? Então, essa é uma primeira pincelada. Bem como também na matemática existe ali a curva de Gauss, né, que é justamente a produção ali de uma estatística, vamos colocar assim, em que o que eu tenho é no centro algo relativo a uma normalidade e tudo que foge, tudo que está na margem seria aquilo que não está na estatística, ou seja, é aquilo que não corresponde a uma média,
tá? Não corresponde a uma ordem, não corresponde ali a um ajustamento, beleza? Então, nós temos ali outra correlação matemática que, por incrível que pareça, esse pensamento métrico, esse pensamento matemático, esse pensamento, ele vai invadir as ciências humanas, ele vai invadir o corpo social, ele vai invadir de forma que o pensamento humano se dê por meio justamente dessas relações métricas. Inclusive, existe a lógica aristotélica em que há, por exemplo, o terceiro excluído. O que é o terceiro excluído? Ou eu sou A ou eu sou B. Eu não posso ser C. Então, isso demonstra aí como que principalmente nessa época de Grécia Antiga, não havia divisão, vamos colocar assim, disciplinas. Então, o pensamento matemático era o pensamento para a vida, era o pensamento social, era o pensamento que estava no tecido social. Portanto, é um pensamento ortopédico, tá? E que diz respeito também ali à vivência coletiva, à vivência social. Ou seja, começou a invadir esse pensamento não só o tecido social, como também a própria medicina. O que isso quer dizer? A medicina, a biologia, ela começa a perceber o corpo humano também enquanto uma máquina, ou seja, ele tem ali uma relação de equilíbrio, uma relação entre os seus componentes que tende a uma homeostase, uma relação que tende ali a um certo silêncio dos órgãos, tanto que foi concebido que a saúde seria o que? O silêncio dos órgãos, ou seja, se a máquina do corpo funciona sem ali fazer barulho, sem dor, sem patos, que é o sofrimento, sem atividades, né, da paixão, eu não sei que vida é essa, mas enfim, uma vida talvez fria, uma vida média, uma vida medíocre, isso é saúde. Então é uma vida que você não sente, uma vida anestesiada. Ou seja, se os órgãos fazem silêncio, se eles estão em harmonia e se não há ali sofrimento, há, portanto, saúde. Lembrando, pessoal, isso é uma concepção, tá? Até então anterior a Canguilhem, de saúde, tá? Então vimos que o normal encontramos num ângulo de 90 graus, a norma, e vimos que isso também foi incorporado nas ciências sociais, na biologia, em que existe a ortopedia, que também é uma norma, ou seja, uma linha reta, que nem o ângulo reto dos 90 graus, em que as coisas deveriam ter uma medida correta. Até hoje a gente fala isso, a medida certa, tá? Uma ordem, um funcionamento enquanto máquina, tá? Nós teríamos ali a possibilidade de saúde. Então a saúde só era possível quando não havia o desajustado, tá? E é claro que não é algo que é o nosso objetivo, mas fica bem evidente aí, traz pistas de como que aconteceram, por exemplo, muitas das segregações, como que aconteceram muitos dos rompimentos sociais, como que brota daí racismo, homofobia, enfim, porque há um pensamento aí, inclusive, que muito conhecido como por meio do Lombroso, por exemplo, em que o criminoso ele tinha uma relação anatômica com o crime, ou seja, eu podia prever quem era criminoso por causa da sua relação métrica anatômica, e eu poderia dizer que o criminoso ele tinha traços em que eu poderia antecipar, perceber, e aí eu poderia prender e matar, né, ou deixar morrer aquele perfil de criminoso por meio dessa métrica, tá? E a gente vê aí alguns traços da gênese, da origem do preconceito, do racismo, da xenofobia, da homofobia, enfim, em que aquilo que não é concebido enquanto norma tem que ser eliminado, executado, tá? Claro que esses traços que começam com o Lombroso, esses traços anatômicos vão se deslocar. E hoje a gente vê que esses traços estão no bairro em que a pessoa mora, na cor da pele, no vocabulário, na música que ela ouve, tá?
Então, o outro ouve uma música, eu me comparo com o outro, eu tenho um sentimento de superioridade em relação ao outro, então aquele outro ali tem que ser corrigido, aquele outro ali tem que ser eliminado. Então, tem toda essa relação aí, tá, pessoal? Do normal com práticas instituídas e práticas institucionais, inclusive, principalmente institucionais, na verdade, de eliminação e exclusão do outro que não estaria aí em acordo com essa concepção de norma, de normalidade. Então, o normal é aquele que tem dentro de um padrão. Tanto que, vamos pensar, o normal, ou melhor, a maioria, por meio de Deleuze, Guattari e filósofos dessa época, alunos de Canguilhem, em que a maioria é aquele que traz o normal. Então, o normal ele seria aquilo que traz uma vigência, tá? Seria o que concebido quanto maioria. E minoria seria não em quantidade, tá? Mas a minoria seria justamente aquilo que resiste a essa imposição de uma norma a ser seguida, tá bom? Minoria é aquilo que vive nas margens, é aquilo que faz a diferença, é aquilo que promove a resistência, é aquilo que permite a mudança, é aquilo que resiste ao conservadorismo, perfeito? Então seria aí essa relação primeira do normal. Bom, qualquer coisa vocês escrevem aqui, vão curtindo o vídeo para dar o apoio para eu prosseguir com vocês aqui, tá? Pois bem, pessoal, nesse caso nós vimos que tem uma relação quantitativa, tá? Para que a gente conceba o normal, ou seja, seria uma divisão de intensidade. Então, se você está normal, é porque na normalidade haveria o que? Na normalidade haveria um aumento de algumas intensidades, aí você sai da normalidade, você iria para o patológico e você voltaria nessa concepção para o normal quando você diminuísse as intensidades. Pois bem, é algo que o Canguilhem vai, portanto, questionar, tá? Por quê? Porque ele vai perceber, ele vai elevar o pensamento a um outro nível, ele vai trazer a noção de saúde para um outro patamar que não diz respeito a uma adaptação. Então, a saúde não é mais adaptação, a saúde não é mais você simplesmente entrar numa determinada norma, tá? Porque isso inclui, inclusive, você ter que produzir em si algumas castrações, tá? Seria você produzir em você ali alguns recortes, inclusive não assumir quem você é, né? As intensidades, Renata, as intensidades seriam as variações que você tem de um ponto para outro. Então, por exemplo, vamos falar de intensidade falando em afetos. Então, se eu tenho uma intensidade, ela vai produzir uma variação. E essa variação vai ser sentida por mim, tanto para cima quanto para baixo, por exemplo. Tanto para aumento da minha vontade de potência, tanto com o aumento da minha vontade de agir, quanto uma diminuição. Então, a intensidade é justamente essa relação de forças aí que aumenta ou diminui, tá, a nossa vontade. Então, as intensidades elas dizem respeito a esse aspecto sensível, tá? Então, são forças que produzem variação. Então, seria isso, de um ponto para outro, tá? É o fluxo, vamos colocar assim, são fluxos, tá? Que fazem a mobilização. Não sei se eu consegui explicar, mas a intensidade diz respeito a isso, a um aumento de potência ou uma diminuição de potência, tudo isso são intensidades, né? Ou seja, há aí um fluxo. E só de ter o fluxo é justamente, Renato, aqui, o que Canguilhem vai dizer que é preciso que a gente saiba lidar com esses fluxos e que essas intensidades não necessariamente elas são ruins, né? E que o sofrimento não é uma oposição à saúde, tá? Isso é interessante, já começa aí a um ponto fora da curva do que a gente estava trazendo até então. Então, se a saúde não é a ausência de sofrimento, o que ela é? Porque ela inclui o sofrimento. A saúde inclui o sofrimento.
A vida ela não nega as dores, pelo contrário, tá? E aí isso é fundamental para que a gente dê uma reviravolta para pensar a ideia de normal e de saúde e de doença a partir de Canguilhem. Então a saúde, tá, seria o quê? Se nós somos o quê? Essas intensidades, como a gente acabou de falar, o tempo todo, ou seja, nós somos, deixamos de ser e somos de novo outra coisa, deixamos de ser e nos tornamos outra coisa, deixamos de ser, que nem uma obra que nós podemos fazer numa reforma da nossa casa. A gente tem uma casa, faz uma reforma, alguma coisa quebra, você troca, ou você quer reformar um armário, um banheiro, e aí você tem essas intensidades, essas trocas o tempo todo. A gente é um pouco isso também. Então a gente produz normas, tá? Mas não normas no sentido de seguir uma linha reta. Essa norma agora diz respeito a um pensamento sobre a própria vida, não uma vida em comparação com outras vidas. Ou seja, ele afirma assim a singularidade. Perfeito? Então a norma, o normal, não seria um normal baseado em alguém pela qual eu tenho que seguir, me referenciar. Isso só produz o pior. Mas o normal nesse caso agora seria a produção de novas normas, ou seja, o que eu era eu deixo de ser para ser outra coisa, algo diferente. Saio de uma norma, produzo uma nova norma, com decisões, com escolhas, com a vida cotidiana, enfim. E quem precipita essa produção de novas normas são as crises. As crises individuais, as crises afetivas, as crises nos relacionamentos, as crises nas instituições, as crises na política, na economia, no trabalho, nos estudos, a crise na saúde, na pandemia. Então a crise, tá, ela vai produzindo aí a possibilidade de novas normas. Ou seja, para haver mudança tem que haver a crise, tem que haver a angústia, vamos colocar assim. E Canguilhem não nega a angústia, pelo contrário, a angústia agora ela se torna matéria-prima fundamental para a mudança. A crise ela é necessária para a mudança. Sem a crise não haveria, portanto, a mudança. E o que a pandemia traz é uma intensidade dessa crise, é um intensivão dessa crise, né? É uma ampliação dessa crise, no sentido de produzir uma mudança visível, porque muitas vezes a mudança que temos é uma mudança imperceptível. Mas a mudança existe. Como eu dei o exemplo da gente se ver no espelho e nem sempre perceber as mudanças que nós sofremos. Mas se alguém fica um bom tempo sem nos ver, vai perceber essa mudança talvez corporal ou até mesmo do jeito de falar, do jeito de ser, mudanças de gosto, mudanças, enfim. Então, o que seria a saúde para Canguilhem? É a possibilidade de instituir normas. Olha que simples, vamos colocar assim, né? Tentando, tá? Então, para Canguilhem, a saúde é a possibilidade de você produzir novas normas, tá? Em situações novas, né? É assumir riscos, é afirmar a crise, é afirmar a angústia, é sentir o sofrimento e não anestesiar o sofrimento, como antes nós vimos no silêncio dos órgãos, tá? Não se trata aí de um excesso de medicamentos, para que a gente não sinta, para que a gente deixe que a vida passe sem dor, não é isso. Já é uma outra perspectiva, uma perspectiva que você vive com dores, com amores, com alegrias e com tristeza, enfim, mas elas são parte da saúde, não são necessariamente algo a ser excluído. Perfeito? E a doença seria justamente o contrário, pessoal, seria a nossa paralisação. A doença seria o que? A fragilidade, o medo, a paralisação, tá? Uma capacidade de produzir novas normas mais restrita, tá? Muitas vezes a doença, nós adoecemos por ressentimento, nós adoecemos por moralidade, nós adoecemos por conservadorismo, por insistência, né? A famosa teimosia. Tá? Então, o adoecimento é justamente você não produzir essa capacidade de mudança, de acompanhar essa transformação. Até porque às vezes a gente é só espectador da mudança que acontece em nós. Nem sempre nós somos total protagonistas dessa mudança. Às vezes a vida ela dá golpes, vamos colocar assim, a vida é avassaladora, em que a gente precisa mudar.
né? E essa pandemia traz isso de forma muito evidente, tá? Então, o que é a vida? O conceito de vida para Canguilhem é justamente esse poder de criar normas, tá? Mudanças, né? Acidentes, né? Verdade, crises nos fazem crescer de forma mais brusca, sim, né? A dor ela promove aí o pensamento, a mudança, né? A Jaqueline, você por aqui, pessoa tão importante. Minha preocupação é que me parece que estamos vivendo um certo adormecimento, o que bloquearia essa potência da crise, constituindo uma antitransformação. Perfeito, tá? Esse comentário traz justamente, contribui justamente com isso, né? Que nós estamos falando dessa anestesia, porque é como se a gente quisesse voltar como se as coisas fossem antes, é como se a gente quisesse. A gente até implora, o que é muito interessante, a gente implora por mudanças. Quando temos a possibilidade por mudança, nós imploramos pela servidão voluntária, nós imploramos pela vida de antes, nós imploramos nos submeter à rotina de antes. É muito interessante essa capacidade nossa de se oferecer à servidão, né? Com o conservadorismo, às vezes a gente pede autoridades, a gente pede que alguém diga o que fazer, tá? E aí a Jaqueline vai trazendo aí justamente essa necessidade de não uma vida adormecida, né? Uma contra-transformação, uma anti-transformação, como ela falou, mas justamente uma possibilidade de transformação. Então, sentir a crise, como traz a Jaqueline, é necessário para a transformação, é necessário para a mudança. Não estamos aqui romantizando crise, não estamos aqui romantizando sofrimento, tá? O sofrimento leva tanto à vida quanto à morte, tá? Mas nós estamos ali não negando ele, essa é a diferença, mas incluindo ele em nossa experiência de vida, pois a vida é justamente essa produção de novas normas. Pois bem, normal, portanto, pessoal, nessa perspectiva que eu trago de Canguilhem, não é mais um grau patológico. Então não quer dizer que o normal é porque você está com a taxa de. O exemplo que o Canguilhem traz no livro dele é a taxa de glicose tal contra a taxa de glicose Y, a produção renal tal com a produção de hormônio Y. Então, normal já não tem mais uma relação aqui de número, quantitativa, de uma métrica. Até porque quando a gente recebe, por exemplo, um diagnóstico de uma doença crônica, não existe voltar ao que era antes. Mesmo com a doença que você tem uma remissão dela, você também não volta ao que era antes. Então não existe volta ao que era antes. E essa é a questão dessa live, tá? Que não há retorno, não tem volta para o que era. É preciso despedir do que já se foi, é preciso deixar que as coisas prossigam, né? É preciso afirmar o movimento e a mudança, pois quando não afirmamos isso, geralmente o adoecimento pode ter aí portas abertas para que ele assuma o comando do corpo, né? Porque o corpo ele dá sinais o tempo todo. O corpo é soberano, é sobre as nossas imaginações, né? Então a doença não é algo a corrigir, tá? A doença, portanto, não é mais algo a ser consertado. Então, mas é algo, né, que diz respeito a uma qualidade, ou seja, uma experiência qualitativa, tá? Em que você acaba se sentindo um outro, tá? Então a doença ela traz essa relação nossa com nós mesmos, em que nós nos sentimos outro, né? Nós nos sentimos estranho, nós estranhamos a nós mesmos, nós estranhamos nossas decisões, nós começamos a estranhar nossos pensamentos, nós começamos a nos avaliar sobre o crivo de nós mesmos, nós começamos a perceber que eu em outro momento não faria isso que eu estou fazendo agora, né? Então há aí essa questão do adoecimento não mais como algo que necessariamente tem relação com uma correção, até porque, principalmente no nosso campo da saúde mental, quando há um adoecimento,
a tentativa de correção nos conduz ao pior. Muitas vezes o que no adoecimento encontramos é a necessidade de assumir a si, de assumir algo que não está assumido, não ao contrário, de evitar algo, tá? Então tem essa relação aí, tá? Com a doença e saúde e normal nessa perspectiva, tá? A medicina chinesa, a Natália falando que a medicina chinesa explica muito isso, né? A medicina chinesa ela é alternativa à nossa, né? Ela traz, por exemplo, a energia como um critério ali para a saúde, né? Traz ali outras perspectivas de saúde que vão para muito além da medicamentação, tá? Vai para muito além disso, né? Não reduz tristeza, depressão, não reduz, né, todo o sofrimento a um tratamento medicamentoso, pelo contrário, né? Então, de fato, há aí algo mais global, vamos dizer assim, na afirmação, inclusive, do sofrimento e incluir o corpo no processo. E não excluir o corpo. Porque muitas vezes o que a gente quer? Excluir o corpo. Né? O corpo sente, logo eu não quero sentir, então o tratamento tem que ser o quê? De uma eliminação, de uma negação, e não de uma afirmação da vida, de uma afirmação das possibilidades de movimento que a vida traz, tá? Pois bem, vamos colocando os comentários aí, a gente já está indo para o final. Então a máquina, que é a máquina pensada, o corpo pensado como máquina, já não é mais pensado aqui um corpo enquanto máquina, mas um corpo criativo, um corpo produtor de novas normas, tá? E a saúde tem uma relação nossa com uma certa audácia, com uma certa capacidade de assumir riscos, tá? Não se trata de não ter medo, mas de ir com o medo, vamos colocar assim, abraçar o medo, vamos dizer assim, de uma outra forma, né? O Canguilham vai trazer então justamente essas questões e ele pensa, por exemplo, a anomalia, né? Anomalia, vamos supor que você tenha miopia ou rinite, sei lá, alguma alergia. Se você não tem uma relação social, uma relação ambiental com aquilo que te traz a alergia, então não tem o sofrimento. Então não é por si só que existe, tá, o adoecimento, tá? Ele tem uma relação que você tem ali com o meio, tá? Então você pode ter uma anomalia e não ter uma patologia. Essa é uma questão. Eu posso ter uma anomalia, ter um intestino maior do que o comum, eu posso ter uma visão assim, eu posso ter uma pele assado, enfim, mas isso, a patologia, ela depende o quê? Da nossa relação com o mundo. Pode manifestar ou não, tá? Então, o Canguilham vai trazendo isso. Mas a gente vai perceber que muitas vezes a gente moraliza o corpo, a patologia, a anomalia, né? Então a gente acaba criando ali critérios de avaliação até mesmo para aquilo que não é uma doença. Beleza, pessoal? Bom, o que isso significa? Por fim, em relação ao novo coronavírus. Isso tudo significa que, diante da pandemia, o que nos antecipou foi a produção de novas normas. Que normas são essas? Então, eu queria destacar aqui uma em particular que tem relação com o isolamento social. Ela diz respeito a uma resistência ao laço social que nós fazemos cotidianamente e tem relação direta com o mercado, tá? Que tem relação direta aí com a economia, com o consumo. Eu vou resumir em forma de consumo. Ou seja, nessa sociedade, nesse campo social em que nós buscamos nos mostrar, ser visível, ter ali uma aparência, né, uma estética que tem relação com uma determinada normalidade, e o consumo também sofre isso. Então, nesse campo social que exige que a gente apareça, que a gente consuma, a pandemia trouxe ali um corte, trouxe um recorte em que
não há esse consumo dessa forma, para fora, para o outro, um desfile cotidiano, né? A roupa que a gente veste, para quem que a gente veste, o que a gente consome, para quem que a gente consome, para que a gente consome, qual que é o desejo de mercado envolvido nisso, para a possibilidade de repensar a si, para a possibilidade de novas perspectivas de avaliação dessa vida, tá? Trazendo ali a possibilidade de se pensar novos meios de se relacionar no trabalho, novas formas de estudar, novas formas de se relacionar com pais e filhos, novas formas de relacionamento amorosos, novas formas de lidar com a higiene, novos meios de troca. Ficou mais evidente a relação de valores, né, em que nós temos. Então, essa é a grande questão. Então, a nossa relação com o consumo, com o outro, ela pode se inverter pela qual a gente começa ali a pensar em nossa existência, em nossa sobrevivência e não só no supérfluo, naquele consumo que diz respeito ao consumo em si mesmo, em que as coisas perdem valor rápido, mas elas não perdem valor porque você deixou de dar valor, mas porque as coisas hoje têm uma relação muito líquida e obsoleta. Então, será que isso também não é algo que nós podemos ali junto, né, por meio dessa crise, perceber que existem outras formas de nos relacionarmos com as coisas, com o consumo, né? Vamos lá, Francisca falando aqui que há quem luta e resiste ao novo, mesmo sendo inevitável. Pois é, você se opor ao novo é justamente ali um campo para o adoecimento, né? Segundo Canguilhem. Então, se você produz uma vida em linha reta de 90 graus, as chances de você ficar para trás no trabalho, nos estudos, nas relações, na forma de se conectar com as pessoas, aliás, inclusive isso, né, da gente se desconectar, a crise trouxe um pouco disso. Isso se mantém, né, essa resistência ao novo, abre-se um campo para o padecimento, tá? E aí o campo para o sofrimento. E essa é a questão, né? O incerto, a Natália fala que o incerto é a segurança e a falta de poder. Ter o controle nos leva a agir e sentir questões muito negativas para a nossa saúde. Pois é, o que Canguilhem traz é o que? Se ele está dizendo que nós produzimos novas normas, ele nos alerta, Natália, de que virão essas mudanças, tá? Independente da sua vontade, independente da vida como você leva, independente se você tem uma vida em que você busca empatia, simpatia, uma boa alimentação, boas atividades físicas, enfim. Ele fala que não importa, a vida ela não tem uma relação de avaliação moral, ela simplesmente acontece. Então a mudança vai acontecer. Então o que ele traz é justamente um alerta, que é necessário afirmar essa mudança, tá? Afirmar nossa impotência, que nós não podemos tudo, né? E afirmar isso não é para que a gente se entristeça, é aí que está. É justamente algo que pode promover a alegria, tá? Saber em que você vive a vida e que ela não necessariamente, né, é uma constância, é uma permanência, mas que ela pode haver mudanças. Então a mudança ela traz fôlego, tá? Tanto que, então, se você tem uma experiência boa, essa experiência se vai. Mas se você tem uma experiência ruim, ela também se vai. Então a mudança ela é fundamental, né? A Francisca trazendo que é uma oportunidade da natureza respirar, das pessoas terem tempo para si e para a sua família. Isso aí, criar novos hobbies, né? Um novo normal que tem relação aí com uma resposta individual, né? Uma resposta singular. De fato, é a produção de você ousar, né? É a capacidade de você não negar essas variações, essas intensidades, né? Pelo contrário, encontrar saídas, né?
há quem ache isso um absurdo. Pois é, eu acho que absurdo é as coisas não mudarem nunca. E quem não quer? Ei, Tatiane, tudo bom? E quem não quer a mudança, geralmente é aquele que está ali num nível de conforto, talvez, enquanto maioria, que nós falamos um pouco antes, né? Então, você se apegar ali à não mudança, é, realmente vai ficar para trás. Não, o mundo não perdoa. O tempo é imperdoável, né? Até mais, Jaqueline. O tempo é imperdoável. O tempo ele não traz essa. Ele não te espera. Vamos colocar assim, né? Então, essa é uma questão que diz respeito ali à nossa capacidade de produzir mudança. E nem sempre isso é fácil, tá, pessoal? Nem sempre isso é simples. Em nenhum momento Canguilhem traz dizendo que isso é uma coisa fácil, que isso é uma coisa simples, que existe fórmula, né, para que isso aconteça. Às vezes é muito penoso, às vezes parece que nunca vai passar o sofrimento, às vezes parece que a dor que a gente não vai suportar, mas da mesma forma que a dor vem, a alegria também vem, o sucesso também vem. Então Canguilhem ele fala que tudo isso, nós somos tudo isso, todas essas experiências, e não um retorno ao que éramos antes, né? Aqui, Carmen falando que queiramos ou não, a mudança vem de formas até variadas. E é isso aí. Ela vem de formas variadas. E muitas vezes a gente, diante do novo, o que acontece? Muitas vezes diante do novo, diante dessas mudanças, pode ser que a gente queira um retorno ao que era antes e a gente quer até mesmo se submeter a um regime de poder em que a gente se submetia antes. Uma rotina, algo regrado, algo que tem até uma relação de controle do corpo, tá? Isso faz com que muitos de nós queiramos assim, muitas vidas querem um aprisionamento, né? Querem que alguém diga o que ela tem que fazer. Elas não suportam o sucesso. Algumas vidas não suportam a criatividade. Algumas vidas não suportam uma produção de uma nova vida, mas buscam ali uma vida anterior, buscam modelos anteriores, tá? Buscam um conservadorismo radical. Não é que o conservadorismo é algo ruim, não é. Senão Canguilhem estaria cometendo o erro de criar avaliações morais e métricas de bom, ruim, certo, errado. Não. Mas o conservadorismo ele é uma parte, apenas algo provisório. Então a gente tem uma relação de conservação, transformação, conservação, transformação, conservação. Então é isso aí. Vovó Silvina, tudo bom com você? Tá? Então essas são algumas relações, pessoal, que nós podemos pensar, então, quando alguém disser novo normal, né, quando alguém disser novo normal, que a gente compreenda que não é um novo normal, mas na verdade é sempre uma novidade, tá? É como se todo dia fosse uma novidade em nossas vidas. Mas como eu disse antes, é tão imperceptível que a gente não, às vezes, ignora. Tá? Mas o outro não, o outro que fica sem te ver um certo tempo, depois que te vê novamente, percebe e aponta o dedo, né? O outro avaliador. Bom, então é isso. Acredito que daqui para frente a produção de novas normas se darão no trabalho, se darão na escola, se darão, enfim, nas famílias, se darão na forma de se conectar, de se desconectar, enfim, tá? Então acredito que é uma relação aí em que nós temos a possibilidade, com essa crise, de deixar isso mais evidente. Pessoal, tem dúvidas ou comentários? Coloca aqui que eu já vou encerrar a live. Só vou, tiver alguma questão para eu responder ou para eu comentar, ou caso vocês queiram comentar alguma coisa, coloca aqui para mim, por favor, que aí eu já
desenvolvo nesses últimos 10 minutinhos mais ou menos, tá? Olha, pessoal, quem tem interesse então no assunto normal e patológico de Canguilhem, tá bom? Um livro um pouco denso, mas vale a pena a leitura, tá? Para quem chegou mais no final, o que nós dissemos, tá? Um resumo do resumo, né? Que nem aquele Telecurso 2000, hora de resumir. Que existia até então o normal concebido como algo que tinha que ser seguido, corrigido, aquilo que nós tínhamos que ter como uma referência. Então, ser normal é ser assim, ser normal é ser assado. Um corpo normal é um corpo assim, um corpo normal é um corpo assim. Né? Isso produz uma moralização da vida. Isso produz o racismo e as fobias. Isso produz a intolerância, tá? Essa necessidade de correção. E também produz anestesias, tá? Porque a gente quer, às vezes, não sentir a vida em progresso, em processo. Pois bem, Canguilhem vai trazer uma nova perspectiva que diz respeito que a saúde diz respeito à produção de novas normas e não mais uma adaptação e não mais um retorno a um estado anterior das coisas e não mais a uma anestesia do corpo, tá? E não mais a uma ordem. Pelo contrário, para ter um normal é preciso haver uma desordem para que a gente produza uma nova norma, tá? Então, o normal não tem relação ali com o patológico, no sentido de que há uma variação, aqui é normal, aqui é patológico. Não. Segundo Canguilhem, a saúde envolve tanto o patos, que é o sofrimento, quanto essa produção ali de prazer, alegria, né? E constância, tá bom? Então é uma relação o tempo todo. E esses vários vídeos que eu estou fazendo, todos eles convergem para trazer esse pensamento em que o normal, a saúde, a linguagem, os afetos, a vida, ela é um processo, é uma relação o tempo todo, é uma transformação em que a gente é e deixa de ser, tá? Porque quando a gente diz que eu sou, pessoal, muitas vezes isso é ruim, porque se eu digo eu sou, eu estou criando ali uma identidade. Se eu digo eu sou, eu estou criando ali uma paralisação, uma permanência. Mas às vezes a gente é algo, mas é provisoriamente. Então, o que a gente estava falando ali, né, trazer o que? A afirmação dessa provisoriedade da vida, tá? E essa produção constante aí de novas normas em que foi precipitado por essa pandemia, e essa crise deixou muito evidente que a crise é fundamental para que a gente tenha o quê? A possibilidade de nova vida, novos pensamentos, nova relação com o corpo, nova relação com o trabalho, com os amores, com os estudos, com a convivência, uma nova relação com nós mesmos, uma nova relação com os valores, uma nova relação com os afetos, enfim, né? Acredito que essa crise ela traga aí de forma evidente que há uma produção de normas, tá? E esse novo normal ele diz respeito justamente a essa produção de normas, não de produção de normas institucionais, normas enquanto regras, mas normas como modo de viver, tá? Como uma nova vida, uma vida com novas regras, mas regras não regras no sentido institucional, regras disciplinares, regras de controle, mas regras para a própria vida, tá? Traz ali uma relação de produzir, instituir ali uma nova possibilidade de existência, tá bom, pessoal? Então, essas são algumas considerações, então, em que a saúde tem relação com a audácia, com a nossa possibilidade de assumir novos riscos, tá? Diferente da ideia de máquina, em que a gente não assumia risco, mas eram seres adaptados, tá? Então a saúde também traz a possibilidade de criação, tá? Porque a saúde é o quê? É uma resistência à paralisação.
E o adoecimento é justamente uma dificuldade de assumir risco, é uma capacidade de produzir normas mais restritas. E hoje essa é uma reflexão para pensarmos as saídas que teremos justamente dessa pandemia. Nós buscaremos o quê? Né? Novas normas, novos riscos, nós criaremos novas identidades, nós produziremos novas formas de produzir, novas formas de viver, novos encontros, ou tentaremos ali uma paralisação, uma necessidade ali de retomar o que era antes, o que, segundo Canguilhem, pode nos levar com muito mais facilidade para o adoecimento, essa tentativa de conservação. Então, a nossa capacidade afetiva vai fazer toda a diferença sobre como nós vamos sair dessa pandemia. Nossa capacidade de afirmar novas possibilidades e não paralisações, tá? Que pode definir ali a nossa saída desta pandemia. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Então eu trouxe aí de forma até um pouco insistente e talvez até repetitiva, porque chega uma hora que a gente já começa a compreender a partir desses retornos ao conceito para que possamos sair dessa live compreendendo que saúde é a criação de nova vida, de novas possibilidades, novas normas, tá? E não uma paralisação. A saúde não é o medo da crise, ou melhor, é um medo da crise, mas sem a capacidade de produzir, de se arriscar na crise, não, né? A saúde afirma a crise, a saúde espera pela crise, até porque com a saúde a gente tem com a crise nós temos novas possibilidades. Já o adoecimento é uma capacidade restrita da gente avançar com a crise, tá? Tem relação aí com um apego, com uma necessidade de restituir o que era antes, um ressentimento, uma paralisação, e isso geralmente, né, faz com que o adoecimento, né, o campo afetivo abra espaço para o adoecimento. Então, são essas duas percepções fundamentais aqui que Canguilhem traz para que a gente possa pensar, então, o normal como, por meio da saúde, como produção de novas normas, tá? E não que a gente tenha que se comparar com alguém ou com quem a gente era antes para a gente saber e se definir, tá? Quem somos, o que somos ou como devemos ser. Então, se tem alguma comparação a ser feita, é com a própria vida. Porque o sofrimento é uma experiência, segundo Canguilhem, subjetiva. Não tem comparação. Então não dá para a gente avaliar a dor alheia, senão nós mesmos, tá? E a partir disso dar um salto e produzir, quem sabe aí, uma nova capacidade de se relacionar com o mundo e de sentir o mundo e não se anestesiar com o mundo. Beleza? Então, pessoal, quem não viu os outros vídeos de Nietzsche, Spinoza, usei Piaget, enfim, tá no meu YouTube, tá? Psicologia e a Vida Cotidiana. Então lá, todos eles trazem mais ou menos uma perspectiva como essa, tá? Uma perspectiva que diz respeito ao devir, ao movimento, à capacidade nossa de produzir novos sentidos, nova vida, fôlego, tá? E uma relação com os nossos afetos e o nosso compromisso com essa vida que muda, constantemente. Isso é um compromisso muito interessante, porque é um compromisso que não diz respeito a algo que é possível antecipar. Então a gente saber lidar com isso que não é antecipável, com isso que é estranho, com isso que a gente não sabe o que está por vir, diz respeito aí a uma grande capacidade de produção de vida. É arriscado, mas viver é correr riscos. Pessoal, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau, viu?